Boa noite, meus amigos. Programa O Canto da Paz pela Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo. Sejam todos bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão de Maria Santíssima por todos nós. Muito bem, eu quero comentar realmente sobre essa música de Davidson Silva, Deixa Tudo Que Tens, porque realmente parece que, como eu sempre digo para vocês, o Espírito Santo de Deus já está agindo em nossas vidas e precisamos estar atentos a todos os sinais que nos vêm, principalmente nesse momento do programa O Canto da Paz, onde existem dois ou mais em meu nome, estarei no meio deles. Apesar de estar solito aqui, mas eu tenho todos vocês que estão sintonizados com a Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo, Brasil. Por que eu digo isso? Porque ali a palavra de Deus já está dizendo através da música para todos nós: deixa tudo que tens e verá que receberá muito mais além nos céus. É bem mais ou menos isso? Não, é isso. O nosso mundo hoje está ficando cada vez mais louco, mais incompreensível, mas por outro lado, tem algo de bom em tudo isso. É lógico que sempre tem algo de bom. Deus é tão perfeito que Ele tira coisas boas de tudo aquilo que parece para nós humanos um caos. E eu te mostro com poucas palavras o que há de melhor que está acontecendo. Mas primeiramente, voltando à música, é lógico, para a gente não se perder e poder entrar em oração para dar continuidade a esse programa, o programa de hoje, O Canto da Paz. Deixar tudo que tem, o reino dos céus em primeiro lugar, o primeiro mandamento para todos nós. Eu acredito que nós, como católicos, apostólicos romanos, como cristãos, nós devemos saber pelo menos o primeiro e o segundo mandamento de cor e salteado. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua vontade. Ou seja, gente, a música já está dizendo isso para nós. Larga tudo. O reino dos céus é o mais importante. Por quê? Porque depois tudo mais vos será acrescentado. Uma coisa que já me lembra agora no Êxodo, uma coisa que eles não perceberam: Deus amou tanto eles que os levou para o deserto para serem purificados e além de tudo os serviu com comida, com bebida, com a água, né, que saiu da pedra onde Moisés feriu a pedra e saciou o povo. Quer dizer, Deus, dentro do seu infinito amor, no que parecia ser um caos, Ele praticamente tirou algo melhor ainda de tudo aquilo. Mas tirou para quê? Para o reino de Deus. Nenhum de nós seja formado em igreja, nenhum de nós em comunidade, nenhum de nós em família, que venhamos a sair deste mundo, vamos subir diretamente aos céus. Por quê? Porque lá a gente não entra sujo. Nós temos que ter uma purificação profunda na nossa alma, um fortalecimento espiritual para ganharmos o reino de Deus. Por isso que Cristo ainda fala para todos nós: a porta é estreita. Então nós temos que nos aprumar sempre. Mediante o que? As coisas fáceis do mundo? Não, a gente tem que se aprumar principalmente nos desertos que nós passamos no mundo, para que a gente possa tirar algo melhor, que é o crescimento espiritual em nossas vidas. Então peçamos ao Espírito Santo de Deus por todos nós, para que nós possamos aprender, para que Deus, na sua infinita misericórdia, envie o seu Espírito Santo a todos nós, para termos o discernimento no Espírito, para termos esses dons do Espírito Santo, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais para a nossa caminhada. É lógico que nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, com São José, com todas as milícias celestes, santos, anjos e arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda, para que também estejam atentos
e se voltem para Deus, clamando por nós, intercedendo por nós, orando e intercedendo profundamente pelas nossas ações, porque nós não somos merecedores do reino dos céus, nós não somos merecedores de nada que Deus dá para nós, mas é pela misericórdia em Cristo nosso Senhor que nós temos a chance de mudarmos as nossas atitudes, de crescermos espiritualmente e sermos salvos. Fomos remidos dos nossos pecados através de Cristo, mas nós precisamos, através de nós mesmos, das nossas atitudes, glorificarmos a Deus para todas as coisas. E é lógico, todo o deserto serve para isso, para ir purificando as pessoas, separando o joio do trigo. Quem é fraco fica, e quem vai se fortalecendo, vai entendendo os planos de salvação de Deus, ele vai se agarrando cada vez mais, vai criando raiz, vai construindo, mesmo em deserto, vai construindo sua casa em cima de rocha. Então fica difícil abalar esse cristão que atravessa o deserto conscientemente de que tem que ter fé, esperança, e que ele está trabalhando a sua virtude para atingir o quê? Primeiramente a Deus nosso Senhor, através e pelos merecimentos de Cristo. É muito simples. As nossas ações diárias têm que começar pedindo pelo Espírito Santo, interceder por todos nós, derramar as graças de Deus sobre nós. Não somos merecedores, mas nós temos a misericórdia, como já disse, e pedir através dessa misericórdia que nós possamos crescer cada vez mais. Por isso eu digo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deixa eu já aproveitar aqui, gente. Você que está chegando agora também, seja bem-vindo, meu irmão. Estamos sob o Evangelho de Lucas 12, de 49 a 53. Meu irmão, está preparado? Pois é. Se prepare, porque aqui, hoje, nesse programa, com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, vai cair por terra toda e qualquer situação em nossas vidas e que nós tenhamos dúvida do nosso servir. E que nós também estamos fraquejando, estamos desviando nossas atenções para o reino de Deus. Você viu que a música já começou no nosso programa, já dando um alerta para todos nós: deixa tudo que tens. Essa é a própria palavra do Cristo nosso Senhor. Abandona-te a ti mesmo e siga-me. Foi o que ele disse, que eu sempre uso como exemplo e que está no meu coração, daquele jovem rico. Venda tudo que tem. Abandone as suas riquezas pessoais. Seja sincero, venha despojado de suas vestes. Se abra a Deus nosso Senhor, na figura de Cristo. Se abra a Ele com sinceridade: Senhor, eu sou fraco, eu preciso da tua ajuda. Eu estou tentando por diversas formas, eu tenho tentado, mas eu dependo da tua misericórdia para crescer cada vez mais. E assim vai. É a sinceridade em Deus. Não é um desmerecimento da criação de Deus, dizendo eu não presto, eu sou estragado, sei lá. E não é isso, gente. Eu não mereço, eu quero morrer, aquelas coisas, sabe, aqueles romantismos, aqueles relativismos. Não, nada disso, gente. Se abrir para Deus é uma coisa muito simples e que é lógico, né? Isso que eu falei agora há pouco da pessoa distorcer tudo, praguejar até mesmo, eu não pedi para nascer, sabe aquelas coisas todas, né? Isso é horrível, gente. Isso é horrível, praticamente praguejar
a mais bela criação que Deus fez na terra, que é o ser humano, que é a imagem e semelhança dele. Então veja bem, esse despojar é simplesmente a gente abrir os nossos corações e mostrarmos quem nós somos sem essa máscara que nós usamos no nosso dia a dia, sem nós usarmos essa fantasia que a gente usa para os nossos familiares, ou então lá na rua, quando estamos andando, essa fantasia de que nós somos o Todo-Poderoso, donos de si, que nós temos conhecimento, nós somos fortes, e sabe essa coisa toda, né? Esse narcisismo também. Então é tirar tudo isso. Por isso que Cristo, ele amou aquele rapaz, porque sabia que ele não teria capacidade, e teve misericórdia por ele, mas o rapaz teve o impulso de não querer abandonar as suas coisas. É o livre-arbítrio, né? Cristo chama a todos nós: despoja-te de ti mesmo, larga as suas riquezas pessoais, esses ensinamentos que muitas vezes a gente fala: eu sou assim mesmo porque eu puxei meu pai, puxei meu avô. Não, larga tudo isso, você não é nada disso. Você é uma criatura única, nasceu unicamente. Tanto é que a salvação é individual, não é uma salvação coletiva. Ela é individual para cada um de nós. Então, a partir do momento em que nós nos despojamos diante de Deus, ficamos nus de todas as nossas máscaras. Eu vou lembrar muito bem, quem fez muito disso e recebeu a graça de Deus foram todos os reis, todos aqueles reis que acreditavam em Deus, tinham plena confiança em Deus, fizeram de tudo para servir a Deus, mas que por mais que tenham feito, eles erraram. E quando Deus chegou para ajustar as contas, né? Não vou dizer que é um castigo, não é um castigo, gente, mas simplesmente é uma justiça de Deus sobre tudo aquilo que nós fazemos, principalmente a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a partir do momento que nós somos chamados a servir a Deus. Não importa a posição na igreja, não importa qual seja a sua posição no mundo em relação à fé. O que importa é que Deus te chamou e a gente tem a obrigação de saber os mandamentos, de ir atrás de estudos, sabe? E buscar profundamente as coisas e principalmente estar em oração, usarmos das armas que nós temos, que a Santa Igreja traz para todos nós, que são os sacramentos, a confissão, o batismo e tudo mais. Você entendeu? Então nós temos que nos usar a comunhão dessas armas para crescermos e nos fortalecermos. Então esse é o caminhar do servo. Quando ele é chamado, ele tem que buscar a santificação da melhor forma possível. Viver dois mundos não dá, ou você agrada um e desagrada o outro. É assim que é, não tem outra coisa. E eu quero aproveitar, antes de dar um segundinho de intervalo aqui, nós estamos no Evangelho de Lucas 12, de 49 a 53. A música que nós já demos a entrada, do Davidson Silva, já dizia tudo: abandona tudo e volte-se o seu foco, coloque. É uma coisa espetacular. Quero dizer também que essa semana, não é bem essa semana, né? Nós estamos vivenciando algo em nossas vidas que realmente se tornou até mesmo uma torre de Babel dentro da própria Santa Igreja. Então tudo isso é falta do quê? Estudo, conhecimento, se abandonar em Deus, confiar em Deus, sabe? Todo esse relacionamento em que, olha, eu estou tentando me segurar para não falar, mas já acaba, né? Eu acabo me deixando levar, né? Onde que infelizmente muitos que foram escolhidos a se aprofundarem muito mais na entrega, na unção em Deus, não está passando o que deveria passar para nós cristãos. A verdade, realmente, a doutrina da igreja, isso tudo nós vamos discutir, não, nós vamos discernir. É que veio a palavra na cabeça, bom, depois sabe como é que é. Nós vamos discernir na base do Evangelho sobre todas essas coisas. Dá um segundinho para mim. Não sei se vocês perceberam que agora temos cantos gregorianos
de fundo musical. Por quê? Eu já explico rapidinho que é legal isso. Porque antigamente eu usava no programa que quando eu colocava lá no YouTube, se vocês procurarem lá Cláudio José, vocês vão ver que tem a minha página no YouTube e tem os programas que a gente vai gravando. Toda vez que eu realizo aqui, pela graça de Deus, eu coloco lá. E tem uma questão de direitos autorais. Então eu voltei a colocar na hora que eu falo o canto gregoriano, para que os direitos autorais não acionem a música que está tocando de fundo e não proíbam o meu vídeo no YouTube. É tudo isso aí, sabe como é que é, né? Infelizmente... Ai meu Deus, senão vou começar a falar outra coisa aqui, já vai, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que o tic-teco aqui quando começa... Bom, é isso aí. Fica com Deus aí, meus irmãos. Dá um segundinho que eu já volto, tá bom? É isso aí, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Você está chegando agora, Rádio Onda FM 87,5, programa O Canto da Paz. 44 42 08 44 é o telefone da rádio. Ligue 011, tá? 44 42 08 44 também é WhatsApp, se quiser fazer contato conosco aqui. Muito bem, eu disse Evangelho de Lucas 12, de 49 a 53. Lucas 12, de 49 a 53. Só que antes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Repare que conforme nós fomos já realizando o programa, foram dados 2 sinais nas palavras para que a gente possa observar bem. Um deles, abandone tudo que tem na sua vida, siga a Cristo nosso Senhor. O nosso foco tem que ser o reino de Deus, não há outro motivo para estarmos aqui. É lógico, vivemos nesse mundo, sim, mas nós não fazemos parte deste mundo. É uma passagem para todos nós. E aí, dentro do livre-arbítrio que já foi falado, nós escolhemos a forma como nós queremos passar os nossos desertos, né? Eu escolhi passar o meu deserto em Cristo nosso Senhor. Eu espero que você que esteja ouvindo o nosso programa aqui, o Canto da Paz, também tenha escolhido desta forma. Então já é um bom ponto para nós iniciarmos as coisas. Segundo, abandona-te a ti mesmo, foi o que foi falado para nós aqui, para se unir àquilo que nós ouvimos na música. E abandonar-se a si mesmo seria nós colocarmos dentro da nossa família, dentro de tudo aquilo que nós fomos, dentro de tudo aquilo que já foi reflexo nosso, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, um ponto final. Ou seja, toda e qualquer riqueza que houver em nós, riquezas de família, aquelas que passam de pais para filhos, tradição e blá blá blá, que não seja da igreja, que não seja uma coisa fora das coisas, que não seja uma coisa do mundo, nós temos que abandonar. Nós temos que abandonar todas essas riquezas, coisas do mundo, tudo aquilo que vem para nós com um ar de satisfação, um ar de que não preciso de Deus, com um ar de que Deus é curandeiro, com um ar que Deus tem a obrigação de me ajudar porque eu não pedi para nascer, com um ar de um Jesus sem a cruz. Gente, nada disso. Abandona tudo isso. Abandona tudo isso. O nosso trabalho não pode ser mais importante que o reino de Deus. A nossa família não pode ser mais importante que o reino de Deus. E já vem logo de lembrança assim de soslaio, de aquela passagem que Cristo fala assim, o rapaz fala para ele, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Ele falou, não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, nós não podemos ter apego a nada nesse mundo. Por quê? Porque sendo em primeiro lugar as coisas de Deus, aí que vem aquela parte que já está
praticamente entrando no Evangelho de Lucas 12, de 49 a 53 hoje. Quando a gente começa a ter a atitude de nos voltarmos, de nos preocuparmos primeiramente em realizar as coisas que Deus quer, abandonando tudo lá para trás, aos pés da cruz, a nossa vida passada, a nossa família, abandonando tudo, no mais, tudo será nos dado. É difícil? É lógico que é difícil, gente. A gente nasce já dentro daquele balaio de gato que a gente chama de família, né? E cada um praticamente se absorvendo das suas falhas, mas também das suas virtudes. Ali tudo acontece. Amizades, invejas, intrigas, amores, e tudo ali acontece. Aí se casam, se dão em casamento, tudo vira aquele balaio de gato, e você vem trazendo isso. A igreja está lá do outro lado, ninguém atravessa nem para ir à Santa Missa, quanto mais ouvir a palavra de Deus, e vira aquele balaio de gato. Ou seja, a gente vai se moldando dentro das coisas de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente ama nossa família, a gente ama nossos filhos, ou seja, a gente se molda dentro daquilo que Deus criou, mas revestido das coisas do mundo. Por isso que é tão difícil a gente quebrar essas pedras, essas mágoas que envolvem os nossos corações, esses ressentimentos que envolvem a todos nós. É difícil, dificílimo. É com muita luta. O céu é dos violentos. O céu é dos violentos. É quando a pessoa fala, não aceito. É o que eu vou falar agora, né, para completar no começo dessa conversa. Nós temos que, a partir desse momento, ser um ponto final para tudo que nós já fomos em nossas vidas. Não olhar para trás, focar no reino de Deus e seguir em frente. No mais, tudo nos será acrescentado, nos será dado. Existem testemunhos maravilhosos por aí, desde que a pessoa esteja a fim de procurar, de pessoas que se abandonaram em Deus e Deus cuidou plenamente, cuida ainda, né? Da família, cuida das nossas preocupações, de tudo aquilo que, ou seja, vamos dizer assim, a gente se abandona em Deus e Deus nos mostra que tudo aquilo que nós nos preocupamos é obsoleto. É uma coisa que não há necessidade para a nossa salvação. Ele vai colocando o que é necessário para a salvação de cada um. E quando nós nos voltarmos para a nossa família, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, o nosso foco permanecendo em Deus, a gente começa a fazer aquele processo e o plano de salvação que Deus tem para o nosso próximo. A conversão, a palavra pregada, o evangelho, a acolhida do nosso próximo necessitado. Mas tudo isso por quê? Porque nós estamos enraizados em Deus. Então não adianta nós estarmos na terra, vou dar um exemplo assim para ver se dá uma ideia melhor também, para que seja entendido. Não adianta nós estarmos na terra, um dado de mão para o outro, e esticando a mão para o céu. Não adianta. Nós temos que ser do céu para podermos esticar a mão para a terra para resgatar o nosso próximo. É totalmente diferente. Você pega um avião, o que ele fala? Quando você entra dentro do avião, não sei se tem alguém aqui que nunca andou de avião, eles falam, quando cair aquelas máscaras, se houver necessidade, né? Quando tem um acidente iminente aí, tem um acidente aí para acontecer ou qualquer coisa assim, cai aquela máscara de gás, de ar, né? Aquela máscara. Coloca primeiro em você. Não coloca no seu irmão. Coloca primeiro em você, para que você possa estar bem consigo mesmo, né? E aí você vai lá e ajuda seu irmão. Praticamente é o mesmo relacionamento. Então veja bem, busque a santidade. Busque esse conforto em Deus. Não é paz, aquela paz que todo mundo acha que é, né? Não. É uma paz inquieta. Busque esse conforto em Deus.
buscando esse conforto, o que nos sobra? É estarmos bem com Deus, realizando tudo aquilo que Ele quer, e aí Ele vai apresentando cada coisa que tem que ser mudada, cada irmão que tem que ser resgatado, vai apresentar desertos na nossa vida, para que a gente possa crescer cada vez mais espiritualmente, para suportar aquele irmão que está desviado, aquele irmão que está contaminado e que está dentro da igreja justamente contaminando a muitos. Você entendeu como é que tem que ser? A nossa vida religiosa é assim. Então tudo foi distorcido. Vou dar um outro exemplo questão do... O pessoal tem uma mania lá no Face, principalmente no Face. Eles pegam a imagem do Papa Francisco. E aí eu não sei que cargas d'água, eu não consigo achar aquelas frases que eles dizem que foi o Papa Francisco que falou. Eu não consigo. Eu já procurei, eu tenho lá o site do Vaticano, eu procuro lá de diversas formas, coloco na busca. Eu não vejo frase nenhuma do Papa Francisco que diz aquilo que eles falam. Então dá essa impressão, e eu espero que está redondamente enganado, né? O que é difícil a gente quando se trata de um questionamento desse, porque a gente está sempre em oração, e o discernimento do Espírito ele é safo, né? Ele é rápido com a gente e evita que a gente se contamina. Então eu vi uma frasezinha ali que é o que está acontecendo com a teologia da libertação. Ela está cada vez mais aflorada, está cada vez mais se enraizando dentro da igreja, está criando uma igreja dentro de uma igreja, né? E tem muitos irmãos perdidos por aí. Isso daí não adianta você falar, você está inventando, ou então bateu a cabeça numa pedra. Não, isso daí já vem escrito na aparição em La Salete, em Fátima, já foi revelado isso tudo. A aparição lá do Beato Palau, também Cristo apareceu para ele, explicou tudo direitinho. Mas existe uma coisa ainda que vai fortalecer tudo isso, né? Além do que eu estou falando e dessas aparições, que o próprio Cristo já disse para Pedro: Pedro, o diabo, Satanás, pediu permissão para Deus para cerceá-lo. E também comunique isso aos teus irmãos. Ou seja, todos nós que estamos voltados a realizar as coisas em Deus, por Deus, pela Santa Igreja e tudo mais, o nosso caminhar, é isso aí. É deserto, é tribulação, para um crescimento espiritual, para que não reste mais nada do que o clamor a Deus, a nossa humildade em reconhecer que nós não somos ninguém, nós não somos nada. E a única coisa que nós temos que fazer é servir. E não esperar retorno, esperar algo a mais de alguém, algo a mais da igreja, algo a mais seja do bispo, do papa, de quem for. Lembra daquela passagem que diz bem assim, né? Ô servo inútil que nós somos, não fizemos mais nada do que a nossa obrigação. E é isso aí. Então, se nós estamos preocupados em receber, né, agrados, agradecimentos e reconhecimentos, estima pública, esquece. O nosso servir tem que estar totalmente focado e voltado para as coisas de Deus. E aí Deus vai providenciando que a gente vai crescendo espiritualmente através e por meio dos desertos. Cristo veio aqui, passou pelo deserto. Não foi isso? A tentação de Cristo? Não foi para certificar realmente e mostrar para nós o que acontece para o servo fiel que entra em meio ao deserto? É isso aí. Não tem outra chance. Não tem outra chance. Agora, o Dom Henrique Soares falava, o falecido Dom Henrique Soares falava sempre isso. O deserto ele serve para duas coisas. Para separar o joio do trigo é uma delas, né? Se você é perseverante na fé, é orante, você é insistente, você tem esperança em Deus, confia em Deus, tudo mais, você sobrevive. Você sai ralado mesmo.
mas você sai com crescimento espiritual. Agora, se você é fraco na fé, você acha que eu não tenho culpa de ter nascido, faz o Deus à sua imagem e semelhança, você quer um Cristo de autoajuda, um Cristo curandeiro, né? Você está muito mais preocupado com espinho na carne do que com a graça de Deus, como Paulo no começo, ele começou a querer reagir dessa forma, e Cristo falou: não, a ti minha graça basta, continua aí com esse espinho na carne. Então é isso aí mesmo, não tem palavras fáceis, não adianta sermos basicamente um servo que fica buscando palavras fáceis, facilidades na vida. Não mesmo, porque se a intenção em servir a Santa Igreja é você pegar um violãozinho, pega o violão, você é músico na igreja, todo mundo vai entrar em unção, todo mundo vai me adorar, todo mundo vai cantar comigo, eu vou ser a estrela da igreja. Sinto muito, meu amigo, sinto muito, e olha, eu não quero estar perto quando cair, não quero, porque o tombo é feio. Sabe quem está falando isso para você? Eu vou falar uma coisa, uma pessoa que tem testemunhos de vida e que já passou por tudo isso até aprender. Ou seja, Cláudio, você tá tomando vergonha na cara, né? Fala, tô assim, tô apanhando e tô tomando, tô aprendendo. É isso aí. A gente tem que aprender, parar com esse romantismo dentro da igreja, esse imediatismo. Deus tem que agir agora. Não tem que agir agora, porque se você está crescendo espiritualmente com espinho na carne e ainda não ficou pronto, ainda você não amadureceu, esse espinho vai permanecer. É isso que muitos não entendem. Senhor, eu estou ficando cego, eu não consigo trabalhar. Senhor, está caindo minha perna. Senhor, o Senhor não é curandeiro. Deus não é curandeiro. Agora, ao invés, eu sempre falo isso, gente, nós temos que aprender a mudar o porquê e o para quê. Se nós começarmos a ficarmos cegos em relação ao plano de salvação de Deus para nós e começarmos a perguntar: por que Deus fez isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? Por que é assim? Por que é... Você entendeu? Nós vamos para a ruína. Para não dizer assim uma palavra mais suave, né? Nós vamos para o inferno. Porque Deus está gritando em nossos ouvidos, está querendo que nós tenhamos um crescimento espiritual, e a gente fica com aqueles mimimi, vira aquele cristãozinho jujuba, que não pode falar nada, que se ofende, que não... Você entendeu? Eu vou mudar de igreja porque lá só tem... Tem uns que nem mudar de igreja não muda, já não vai na igreja. Lá só tem gente egoísta, lá só tem gente hipócrita, lá só tem gente falsa. Ótimo. A família nossa também está cheia de gente assim, e a gente não abandona a nossa família, não é assim? Então veja bem, a palavra de hoje é pesadíssima. É pesadíssima. E por quê? Porque existem coisas em meio a essa palavra que nas orações hoje do meu dia a dia, Jesus já foi colocando, então, fazendo as coisas de casa, largava tudo, saía correndo e escrevia, depois voltava de novo, entendeu? Porque eu falo: Senhor, eu tenho um tico e teco aqui que de vez em quando fica meio largado, então eu preciso escrever. Porque se é para passar para todos nós, não é para passar para vocês, para todos nós. Esse programa é um programa que agora nos une em Cristo nosso Senhor, então é para todos nós, o conhecimento é para todos nós, né? Com a graça de Deus. E ele foi colocando coisas para mim, em que depois, aos poucos, a gente vai discernindo. Vamos ao evangelho de hoje, para mim poder tomar uma água aqui e darmos sequência ao programa O Canto da Paz pela rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo. Gente, é triste ver uma igreja dentro da igreja. Eu estou querendo dar uma pausa, mas está vendo como é que é? O coração vai trabalhando, o Senhor vai tocando, vai destrinchando, vai derramando mais coisa na cabeça.
Daqui a pouco eu estou fazendo um dia de programa aqui, eu vou ficar sentado aqui por 1, 2, 3 dias só falando das coisas de Deus que são maravilhosas. Quando a gente vai tendo entendimento, por isso que é bom rezar pelo Espírito Santo, para que a gente tenha discernimento no Espírito, porque a gente vai crescendo espiritualmente. A gente vai cada vez mais pegando mais gosto pelas coisas dos céus e acaba abandonando realmente esse mundo. Amém? Vamos ao Evangelho então? Lucas 12, de 49 a 53. Lucas 12, de 49 a 53. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, eu estava falando das frases do Papa, né? E que realmente a pessoa, eu não esqueci, tá, gente? É que aqui é assim, uma maravilha. Vai pra cá, pra lá, rapidinho, rodinha no pé, a gente vai conforme a música. Então, só para concluir aquela história do Papa, a pessoa no Face colocou uma frase do Papa falando sobre a pobreza, falando sobre uma série de coisas, mas enfatizando muito a pobreza, essa falta de alimento no mundo, acolher o pobre daqui, o pobre dali, o pobre bem passado, o pobre mal passado, e assim vai, aquelas coisas todas. Gente do céu, e eu fui colocar para a pessoa que isso daí é pura teologia da libertação. E eu vou entrar nesse assunto ainda, eu estou preparando um material em casa. Se Deus, com a graça de Deus, se Deus quiser, a semana que vem eu já trago tudo sobre essa questão de teologia da libertação, para que a gente entenda de uma vez por todas o que é essa igreja dentro da nossa igreja e que está desviando do caminho do oásis no deserto da nossa vida. Estão jogando pessoas com uma miragem de um falso oásis. A moda agora é fake news, então é um oásis fake news, tá? Estão desviando onde tem a água da vida para onde tem a água da morte, o caminho do inferno. Eu digo isso, que essas frases são ditas por quem? Não só pelo Papa Francisco, se é que está ali é verdade, e se realmente for verdade, temos que orar muito por ele e por todos os sacerdotes da nossa Santa Igreja, porque chegou um momento em que não vai restar mais nada, se nós não tomarmos providência em orarmos, em sermos realmente penitentes, jejuarmos e nos dedicarmos às orações pela nossa Santa Igreja. Eu estou falando isso porque a teologia da libertação está aí nas figuras de alguns padres que estão na mídia, e bispo lá de Aparecida, que também, né, está por aí realizando umas coisas que são duvidosas da doutrina da igreja. Eu vou entrar em detalhe com tudo isso, com teologia da libertação. Eu vou querer realmente abrir aqui o livro para que a gente entenda de vez e escape de desviarmos o nosso caminho para um falso oásis. O verdadeiro oásis, aquele do deserto onde Cristo sentou e falou para aquela mulher: eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Amém, irmãos? Programa O Canto da Paz, radioondacairas.com.br, 87,5 FM. Telefone, quer ligar aqui? 11 44 42 08 44 é o telefone da rádio. 44 42 08 44.
e também é o WhatsApp, tá bom? Dá um segundinho para mim que eu já venho. Muito bem, meus amigos, Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo. Já deu uma barrigada aqui, né? Já cortei a música de uma vez, mas é assim mesmo. Vão se acostumando, porque de vez em quando aqui eu vou ter que cortar a música para poder entrar. E é aquilo que eu expliquei, né? Colocar uma musiquinha que não tem problema de direitos autorais lá por questão do YouTube. Então vai ficar esse lindo canto gregoriano aqui, olha, dá uma olhada, ó. Gente, não é por nada não, hein? As pessoas vivem numa agitação. As pessoas vivem naquela euforia. Tem um nome dessa alegria, essa falsa alegria, né? Justamente não tem tempo, muitas vezes, de apaziguar o coração dentro de si, reduzir a velocidade de toda essa euforia e tudo mais, e se voltar para Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, conversa comigo, que eu estou precisando, fala comigo, Senhor, direciona a minha vida, Senhor. Sem Ti eu não sou nada, não sou ninguém. Eu preciso da Tua unção, Senhor. Eu preciso da sabedoria dos céus para poder viver não só bem aqui na terra, mas muito melhor onde tem essa fonte de água viva, que nunca mais me trará sede, nunca mais eu vou chorar, nunca mais eu vou me preocupar. Mas muito bem, eu sei que é difícil, porque essa euforia é o que mais atrai, principalmente os jovens, né? Na minha infância, no meu caminhar também atraía muito essa euforia toda, esse imediatismo, essa vontade que nós temos de abraçar 1000 coisas ao mesmo tempo e querer realizar tudo, essa coisa de querer aparecer mais que os outros, de ser e tudo mais. E então, isso é uma coisa normal, isso é super normal. Deus seja louvado, inimigo vencido, que nós possamos realizar todas as coisas em Deus e que Nossa Senhora interceda para que nós tenhamos força de dizer: Senhor, eis-me aqui, o vosso servo. E aí vem aquela parte que é tão difícil, né? Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Não é conforme a música que foi colocado? Deixa tudo que tens. E que nós já vamos aqui, já nessa primeira hora do programa, dizendo isso. Abandona-te a ti mesmo e siga-me. Foi o que Cristo nos disse. Muito bem, vamos ao Evangelho. Como ele é curtinho, eu vou falar rapidinho de novo, tá bom? Lucas 12, 49 a 53. Tá chegando agora, meu irmão? Seja bem-vindo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão de Maria Santíssima por todos nós, com toda a milícia celeste, é lógico. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Na verdade, é lógico, é interessante sempre nós lermos todo o Evangelho, ou toda a leitura, né? O capítulo 12, por exemplo, para que a gente possa pegar para nós e termos uma amplitude maior
de discernimento sobre o Evangelho, para evitar do que acontece muitas vezes por aí, que as pessoas pegam frases dos versículos e distorcem. É o que acontece hoje não só no Evangelho, né? Mas de muitas coisas em nossas vidas. Às vezes você fala uma coisinha simples, a pessoa não entende o contexto e acaba distorcendo tudo. Muito bem. Então é interessante, só que veja bem, nesse trecho de 49 a 53, já é o suficiente para nós tomarmos chicotadas até criar vergonha. Para nós acabarmos de vez com essa falsa relação que nós temos com a igreja, que nós temos com a doutrina da nossa igreja. Muitas pessoas se usam daquilo que João disse, né? No Evangelho de São João: Deus é amor. Então, se Deus é amor, e Cristo ainda completou dizendo: eu não quero mais sacrifícios, aí a pessoa, o que ela faz? Ela fecha a Bíblia, coloca dentro da gaveta do guarda-roupa, ou dentro do armário, ou até mesmo dispensa a Bíblia para aquele cara que é mais fervoroso, deixa com ele, aquele que gosta de ler a Bíblia, larga lá, entendeu? E assim, Deus é amor. Olha que bênção, gente. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Deus pode ser amor, um amor infinito, um amor ágape, mas o que vem junto com esse amor é que nos faz realmente um cristão de verdade, um cristão enraizado, com a casa criada e construída em rochas. Não é aquele cristão que faz a sua casa na areia, né? Por quê? Porque junto com esse amor vem uma coisa que se chama justiça de Deus. Deus é muito justo, Ele é justíssimo, Ele é perfeito, é a justiça mais perfeita que existe na face da terra. Por isso que o homem toda hora está batendo cabeça, porque ele vai buscar justiça nas leis humanas. E nas leis humanas, se nas leis de Deus já tem tanta má interpretação, imagina nas leis humanas, né? E foram criadas inclusive com brechas para se livrar dos seus problemas. Mas muito bem, primeira coisa que eu quero dizer a respeito de tudo isso, essa posto amor que deu uma bronca, os discípulos, você viu que ele não falou, os apóstolos já tinham consciência disso. Primeira coisa que nós vamos ver é que ele falou aos seus discípulos, a parte da igreja que está se criando, que está se formando, em torno de quem? Dos apóstolos, que o centro é. Então vamos prestar atenção muito, para que eu possa passar a não ter complicação de mal entendimento. Não é de Deus, não vem de Deus. Amém? Então, hoje, para o nosso dia a dia, o que está acontecendo? Meus queridos amigos, voltei. Rádio Onda FM 87,5 Caieira, São Paulo. Já explico já. Desculpa, tá? Essa interrupção. Mas as coisas acontecem. Tecnologia foi feita para isso, para dar um nó na gente. E eu gravo o programa O Canto da Paz em casa, e a esposa fica cuidando muitas vezes lá. E aconteceu uma coisa que eu tive que resolver na hora, para não perder a gravação do programa, né? Para que depois vocês possam também, aqueles que perdem o programa, não tem tempo de ouvir, né? Tá no trabalho, tá em casa, sei lá. E então eu coloco lá no YouTube para que e permanece lá, né? Tá bom? Para que possam continuar seguindo. Muito bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradeço a intercessão de Nossa Senhora em minha vida e na vida de todos vocês que oram, que confiam, que rezam, que acreditam em Deus e que se entregam
estão buscando essa entrega como Maria mesmo fez. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Muito bem, voltando. Então, de tudo aquilo que nós conversamos, você que está chegando agora, meu irmão, estamos falando sobre o Evangelho de Lucas 12, de 49 a 53. E falamos também dessa nova igreja que está crescendo dentro da igreja, que não deveria. Isso não deveria ter acontecido. E com a graça de Deus eu vou preparar tudo sobre essa questão de teologia da libertação, que é o que está contaminando a muitos e fazendo com que essa maioria, isso tudo já está na Bíblia, na palavra de Deus, está lá em Apocalipse, mas também está na revelação de La Salete, de Nossa Senhora em Fátima, quando ela teve a aparição em Fátima. E uma coisa muito, olha, é muito pesado mesmo, muito forte, quando Cristo apareceu ao Beato Palau. Realmente ele explica tudo isso que está acontecendo dentro da igreja. Então, veja bem, esse combate que nós vamos ter agora, a partir desses tempos que está tendo tudo isso, é um combate da fé para que a gente resgate a nós mesmos, em primeiro lugar, é lógico. É um deserto que nós vamos passar, nós vamos ter que passar muito em oração nesse deserto. É um deserto um pouco mais longo do que costumamos passar. A Santa Igreja vai passar por um deserto muito grande também. Por quê? Porque nós temos que nos voltarmos primeiro e olharmos para o Êxodo. O Êxodo, Deus não fez distinção de ninguém. Ele foi lá, acolheu a todo mundo e salvou a todo aquele povo que estava lá. Não foi isso? Tenho certeza que foi. Ele retirou aquele povo que estava lá, no exílio, lá no Egito. E ele não fez distinção de quem tinha mais fé, de quem tinha menos. Ele simplesmente resgatou a todos. Só que, eu disse no começo do programa, e inclusive a música ajudou você que está acompanhando desde a hora que começou, mas você que está chegando, abandonar-se em Deus, confiar em Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas não será. Aquele povo teve milagres, teve sinais. Isso se introduza para que vá limpando, vai separando o joio do trigo, o fiel fraco do fiel morno, o fiel morno do fiel. Entendeu como é que é? Quer dizer, então é isso. Diante da revelação de Nossa Senhora, diante da revelação do Beato, e assim como em muitos outros, Papa Pio XIII, por exemplo, tiveram revelações sobre o que vai acontecer com a nossa Santa Igreja. Perdão, tá? Bom, Papa Pio XIII, Papa Pio IX, existem vários papas também que revelaram algumas coisas. Santo Agostinho. Então, veja bem, gente, está na hora daquela primeira purificada, realmente ter aquela casca grossa, aquela casca que vai se formar porque Deus permite que o mal entre dentro da igreja. Isso já está lá no Evangelho, desde quando Cristo chegou para Pedro e falou: o diabo pediu permissão para cercear você. Você que é a pedra fundamental da minha igreja. Eu vou permitir que você seja cerceado para firmar a sua fé, para firmar o seu caminhar, porque de ti vai ser ligado no céu o que quiseres que ligue, e vai ser desligado no céu tudo que quiser que desligue. O reino, a chave do reino dos céus está contigo, Pedro. Então você não pode ser qualquer um para ter a chave do reino dos céus. Assim como Maria não foi qualquer uma, não foi uma mulher comum, assim como todos os santos anjos escolhidos não foram comuns, nem João Batista foi uma pessoa comum. Cada um tinha o seu caminhar. É lógico, dentro da sua humanidade eles procuravam ser o melhor possível para Deus. E se nós buscarmos na palavra de Deus, nós vamos ver que tem um monte de gente que ali falhou, e falhou feio, deu umas barrigadas feias ali,
né? Elias e tudo mais, até mesmo Moisés, né? Que feriu a pedra e não colocou Deus em primeiro lugar. Então veja bem, é tudo isso que nós vamos passar. Agora, tem gente usando frases e colocando na boca das fotos de Papa Francisco, Pio XII, de São João, não sei o que, e coloca todas as frases lá, mas são frases da teologia da libertação. Por que eu sei? Porque é fácil dizer. Basta colocar aquelas frases, assim como existem alguns padres e bispos que ficam toda hora martelando na história do pobre. É o pobre disso, o pobre daquilo, o pobre acolher o pobre do outro, e assim vai a pobreza, e começam a distorcer, ou seja, começam a tirar a virtude de fé, tirar o Cristo do altar, eles tiram as coisas do céu, tiram o seu foco para fazer um paraíso aqui na terra, ou seja, esse humanismo vai acabar. É lógico que vai acabar. É lógico que Deus está permitindo que aconteça, sobre realmente ver quem é que vai sobreviver. E no deserto, em Êxodo, é a mesma coisa. Andaram 8 quilômetros, eles andaram 8 quilômetros em 40 anos. Por quê? Para que mais? Estavam contaminados demais. Voltar. Aqueles que não conseguiam acreditar pelas coisas de Deus, aqueles que conseguiam buscar a Deus, aqueles que estavam pouco ligando para Deus. É como se fosse um dilúvio de novo, vai. Novamente um dilúvio. Dá uma boa limpada na coisa. Mas é muito mais para o deserto ali do Êxodo. O dilúvio foi uma coisa um pouco mais, 5 ou 6 pessoas ali. Foram só 5 ou 6 pessoas ali. Mas é mais para o deserto do Êxodo. Aquele povo teve que andar 40 quilômetros, 40 anos, 8 quilômetros para ser purificado. E nós estamos cessando novamente nesse 6º tempo da igreja para a vinda do Senhor. Nós vamos passar por isso. Então estão formando, trazendo esse inferno que se chama ecumenismo. Ecumenismo atropela tudo. Cristo não foi, não é e nunca será ecumênico. Ele já mata essa charada logo de cara. Abandona-te a ti mesmo e siga-me. Isso ele falou para judeu, isso ele falou para samaritano, isso ele falou para todos. Você quer fazer parte da minha igreja? Abandona-te tudo. Ou seja, você deixa de ser judeu, você deixa de ser samaritano, você deixa de ser o que for, você deixa de ser egoísta, larga a mão de ser tonto, abandona todas as coisas do mundo e me segue. Essa é a regra. Cristo não é ecumênico. Então, se existe uma igreja proclamando e ainda dando autoridade para bispos, para sacerdotes, começar a contaminar a igreja em nome de acolher o irmão que também é pecador, só que ele é desviado da doutrina da igreja e tal, aqueles papos que eles costumam colocar, e começa a contaminar a doutrina da igreja, está errado. Como Paulo mesmo disse, aquele que praticar outro ensinamento que não seja a doutrina que lhe foi imposta, que não seja das coisas de Deus, é anátema, seja excomungado, pecado mortal, vai para o inferno mesmo. Não importa que seja sacerdote, não importa que seja o Papa, vai para o inferno. E por esses, meu irmão, a partir de que estão ensinando doutrinas erradas, doutrinas vãs, não há como rezar por eles. Está na palavra de Deus. Dá para entender isso? Maria não era ecumênica, os apóstolos não foram ecumênicos. Mas Jesus chamou a todos. Sim, é lógico, chamou a todos. Mas a partir do momento que você entra na Terra Santa, você entra dentro da Santa Igreja, você abandona quem você é. Esquece quem você é. Quem manda ali é o Cristo. E a nossa obrigação é estarmos vestidos de sacos, com cinza na cabeça, nos humilhando diante de Deus, dizendo: não fizemos mais nada do que nossa obrigação, porque somos servos inúteis,
Senhor, tenha misericórdia de nós, somos fracos, somos pecadores, não somos merecedores do reino de Deus, mas imploramos pela vossa misericórdia para sermos resgatados. Então, se você pega um padre, um sacerdote, se você pega quem for, que começa a dar muito valor ao pobre, que começa a dar muito valor às coisas do mundo, como natureza, riquezas do mundo, que nós deveríamos repartir mais coisas entre nós, e começar a colocar romantismo, aquele humanismo, ou seja, colocar o homem como centro e não Deus, olha, eu tô aqui para dizer isso, vai tudo para o inferno. E se a gente não se cuidar, nós também iremos. Porque nós estamos nos deixando levar por essa falsa religião, por esse falso evangelho que estão pregando dentro da igreja, estão formando uma igreja dentro da igreja. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, Cristo seja misericordioso e nos resgate. Faça que os nossos olhos se abram, caiam as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver a verdade. E a verdade está no Evangelho. Eu postei lá na minha página, pode olhar lá, página Senhora do Vale, a questão desses livretos da missa. A teologia da libertação. Além de tudo, olha como eles são tão cabeção, que eles mesmo entram em contradição com aquilo que eles estão falando. É quase uma redundância isso, né? Mas é isso aí mesmo. Tá bom? Eles escrevem um negócio em cima e eles mesmos embaixo, eles entram em contradição. Mas mesmo assim, as duas coisas estão totalmente contra o ensinamento que está ali do lado, na palavra de Deus, no Evangelho, dentro do mesmo segmento da Santa Missa. É um absurdo ver isso, gente. Esse pessoal vai tudo pro inferno. Isso não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas, como eu disse no começo, que a gente costuma a confiar que Deus é amor e não entende esse amor, eu já dei uma palhinha sobre esse amor. Mas vamos terminar falando, que eu sei que tem gente que está ouvindo o programa e deve estar falando, nossa, que absurdo isso. Não é não. Eu vou mostrar para você uma coisa. Cristo, além de tudo que ele disse que é uma ordem, né? É uma ordem, é lei, é doutrina. Abandona tudo o que tens e segue-me. Se quiser me seguir, ou seja, não fica andando paralelo, inventando modinhas. Então a nossa igreja, ela é fiel depositária do Evangelho, da Palavra de Deus. Ela não tem o direito, a nossa Santa Igreja, que eu digo, é desde o Papa até aquele último lá embaixo na fila, que sou eu, ministro da Palavra, da Eucaristia, que sou eu lá no fundo da fila. Não temos o direito de alterar nada, muito pelo contrário, temos que estar preparados para nunca nos afastarmos de Jerusalém e seguir o mesmo caminho que todos seguiram. Santos, apóstolos e todos, discípulos, quem for, seguir o mesmo caminho. Se você quer que eu fale, tá aí a história de todos eles, né? O único que não foi praticamente martirizado foi João, não é? Então é isso aí. Esse é o caminho do cristão. Agora, é incrível, né? É incrível a gente saber no começo dos séculos que os cristãos, mesmo sabendo que seriam martirizados, eles não largaram a cruz, eles não largaram o Cristo, eles não largaram as coisas de Deus. É incrível a força que o Espírito Santo dá para as pessoas realmente lutarem pela Santa Igreja. E quando se fala, né, vestidos com a veste do Cordeiro, que a gente lê lá em Apocalipse, não? Quem são aqueles vestidos de branco? Foram alvejados no sangue do Evangelho, no sangue da pregação da palavra, no sangue do martírio,
que foi imposto a todos aqueles que realmente querem se livrar das coisas do mundo. Cada um, é lógico, vai receber o que realmente, né? O que realmente, não digo mereça, mas cada um vai receber o dom, o fortalecimento, o direcionamento que Deus vai querer para ele. Então que tenha misericórdia de nós e nos fortaleça. Mas voltando um pouco, que eu já estava querendo desviar aqui o evangelho, que eu disse que Cristo nunca e nunca será ecumênico, né? A gente tem que entender nessa situação do pobre o seguinte: o pobre existe, ele sempre vai existir, para que nós possamos nos despojar das nossas mazelas, nossos egoísmos, das nossas coisas, das nossas falsas virtudes de fé, do nosso falso cristianismo, né? Desse pseudo homem santo, e nos voltarmos para o nosso irmão. Isso é regra, está no 2º mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amou, mas com justiça. Ele falou para aquele jovem rico: você tem que fazer isso, e ele não fez. Levantou-se e foi embora. Cristo não foi atrás dele. Quando ele falou para os discípulos: vocês deverão comer da minha carne e beber do meu sangue, todos eles foram embora, não foram? Está lá no evangelho. Cristo falou: não, gente, vamos dar um jeito, que a igreja está precisando de servos. Vem aqui, vamos voltar aqui, vamos fazer uma festinha, vamos colocar aí um ministério de música. Agora inventaram o ministério de dança, ministério de não sei o que. Vamos colocar aí para alegrar vocês aí, que foi mal o jeito que eu falei. Não é assim? Não. Deverão comer da minha carne e beber do meu sangue. É seríssimo isso, gente. Pobre, ele fala para todos nós: vos sempre tereis convosco. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Procura lá, está entre Gênesis e Apocalipse. Então veja bem, da forma como estou falando, não estou desmerecendo e nem dizendo que nós temos que rejeitar, que nós não temos empatia, nada disso. Pobre sempre tereis convosco, quanto a mim nem sempre tereis. Ou seja, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Ponto. Segundo ponto: Senhor, eu sou fraco, eu não consigo, eu me esforço. Então você tem o seu irmão pobre aqui do seu lado, necessitado, o seu irmão doente, encarcerado, vai visitá-lo, vai dar comida, vai dar veste, vai tudo. Isso sim, mas é uma forma de estar voltado para o reino de Deus. Por quê? Porque isso tudo tem que ser feito sem a gente querer retorno social, sem a gente querer estima pública, sem a gente buscar esse favorecimento do mundo, em que todo mundo vai aplaudir como você é a pessoa melhor do mundo, é a mais caridosa. E não. Nós temos várias santas aqui, inclusive nós temos uma do Brasil que se dedicou, e mal a gente lembra o nome delas, porque elas se dedicaram a acolher o doente. Isso tudo dentro do tamanho que elas precisavam realizar para que a alma e o espírito delas crescessem para merecerem os céus. Então isso tudo nós temos que saber separar. É como separar o joio do trigo. E a gente só vai saber se a gente começar, porque a gente vai ver o que vai dar fruto e o que não vai. Então a primeira parte é isso. Por isso que eu digo, essa história de se usar o pobre, né, para facilitar as coisas, e uma falsa pregação, uma falsa igreja, é o que estão fazendo. Existe aí um padre que está na mídia, é o que mais aparece na mídia, que fica falando toda hora do pobre, o pobre. Ele se usa inclusive para contaminar a política, para contaminar a todos. O bispo lá, aquele que eu já citei, de Aparecida, é um deles também, que fica lá falando toda hora de movimentos em desarmar, em isso, aquilo. Quer dizer, tiraram totalmente o Cristo.
Tiraram totalmente o Cristo. Política, sim, temos que vivenciar. A política faz parte do cristão. Sempre fez parte do cristão. Se não fosse aquele grande cisma no século de Henrique VIII ali, não lembro agora, se não fosse aquele grande cisma que separou a muitos, já começou o protestantismo e tudo mais, né? Não estaria acontecendo nada disso, mas foi permissão de Deus. Então nós temos que lutar para resgatar o irmão. Amém? Amém. Então vamos lá. Só para a gente dar continuidade no evangelho de hoje. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso, gente do céu. O fogo do Espírito Santo é que vai realmente dividir, vai realmente bagunçar. Esse não é aquele amor que se prega por aí, né? Então veja bem, com questão ao pobre, a igreja, teologia da libertação, estamos mais ou menos de acordo com o que está dizendo aqui. Cristo estava ansioso para receber um batismo que se cumprisse logo, para ele poder realizar as coisas e já começar a formar a igreja de uma forma que já ia separando o joio do trigo naquele tempo. Ele aceitou e acolheu a todos, os apóstolos acolheram a todos, porque viu que Deus não fazia distinção de ninguém. Ele é justo, ele não é conivente com o pecado de cada um. Mas quem você é, se você mora no norte, no sul, no leste, não importa. Venha, abandona-te a ti mesmo, né? E aqui ele coloca aqui: vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vim trazer a divisão. Ora, mas que divisão é essa? É justamente isso que eu já estou falando. Pessoas se usando para contaminar e arrecadar outras pessoas que não leem, não estudam, não oram, não rezam, não entendem nem buscam a palavra de Deus, não usam os sacramentos da igreja. É tudo isso aí, essa é a divisão. Mas por que a divisão foi justamente dentro da igreja? Sendo que tem gente que eu já vi usar a palavra divisão para não contaminar, mas para chegar por um irmão, né, um servo da igreja também, e dizer para ele: você está errado, você está causando divisão, e um reino dividido não subsiste. Ora, é lógico que não vai subsistir. Não vai mesmo. Mas como Deus permitiu que Satanás se infiltrasse dentro da igreja, contaminasse aqueles fracos de fé, fizesse uma igreja dentro da igreja, Cristo veio agora para dividir. Nos tempos de hoje, mais do que nunca. Naquele tempo já havia aquela turma que deveria estar se aprofundando não só na palavra de Deus, mas realizar as coisas de Deus. Foram se contaminando, foram se esquecendo das coisas de Deus, foram se usando das palavras para realmente causar opressão sobre o povo, para causar pressão sobre o povo, descarregar todas as obrigações sobre o povo, ficarem de boas como aqueles doutores da lei que gostavam de andar pelas praças públicas, né? Metidos a bestas e tal, tudo mais, aquela coisa toda, e usar o povo como escudo das suas mazelas, como escudo da justiça de Deus sobre suas mazelas, sobre a sua falta de interesse em realmente fazer um reino forte. Foi por isso que Deus enviou Cristo, primeiro pelos nossos pecados, mas vindo no meio de nós, ele ia pegar essa turma, tirar essa divisão e começar a separar de uma outra forma. Quem foram os primeiros a serem separados? Os doutores da lei, os anciãos. Eles não tiveram a capacidade de se humilharem e seguir a palavra de Deus. Enquanto o povo, como Paulo mesmo dizia, a palavra mata, agora serão justificados na fé. Quem tiver fé, quem tiver confiança, quem se entregar a Deus plenamente,
vai ser salvo. E assim veio daquele tempo até hoje, que é o que está acontecendo. Então, vai haver divisão dentro da igreja? Sim, vai haver divisão. Por quê? Porque Deus permitiu que os humanos se contaminassem, aqueles que queriam se contaminar, porque são fracos, já falei isso, leitura, oração, discernimento, os sacramentos da igreja, aquela coisa toda, eles ficaram enfraquecidos. Então Cristo teve que vir para separar agora o joio do trigo. Aí a pessoa vai falar, mas aí um reino separado não subsiste. É lógico, Cristo vai separar o mal dentro da igreja. A igreja vai ser pequena, vai voltar quase nos seus princípios, mas vai ser forte, vibrante e voltada totalmente com fiéis fortíssimos, em súplicas, orações, clamores, louvores a Deus e tudo mais. Então, essa separação que Cristo nos diz aqui é altamente necessária. Ele separou lá em Noé, Deus separou, depois foi separado nos exílios da Babilônia, foi separado no exílio do Egito, foi feita a separação para purificação, e agora nós vamos sofrer novamente essa separação. É lógico, existiram outras separações menos assim, relevantes. Foram importantes para Deus e para toda a humanidade, mas eu digo assim, para citar agora, que são muitas, mas as maiores são essas, para que a gente entenda. Deus permitiu a contaminação para que apanhasse na rede todo tipo de peixe, nós já vimos esse evangelho, e depois na praia, onde se forma a igreja, na praia, ele vai pegando os peixes bons e separando os bons dos ruins. Deu para entender por que ele veio trazer essa divisão dentro da própria igreja? Por causa disso. É como se fizesse um novo êxodo, fizesse as pessoas caminharem 8 quilômetros durante 40, 50, 100 anos, para que fossem purificados e dali tirassem a verdadeira igreja de Deus. Aí vem falar do amor. Que amor é esse? É aquele amor que eu já falei para vocês. Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é justo. Um outro aqui que eu acabei anotando aqui, de beiradinha aqui, o exemplo de Judas, o traidor. Cristo é a própria igreja. Ele era a cabeça da igreja e passou aos seus discípulos e apóstolos para serem o corpo da igreja. Não estava contaminada com Judas? Depois foi separado. Então assim, o reino de Deus não está sendo separado, mas dentro da igreja, essa nova igreja que está se formando, essa nova era, essa contaminação da teologia da libertação, nova ordem mundial, tudo isso que está formando dentro da igreja, Deus está permitindo com tranquilidade. Como eu já mostrei para uns amigos e para minha esposa, eu recebi convites aí para desviar o meu caminho. Não vou. Eu sei o que está acontecendo com a igreja. Eu sei o que Deus quer da igreja, quer de todos nós. Eu sou uma das pessoas que sabe. Por quê? Porque eu sou igual àqueles clamando, estão buscando o reino de Deus. A gente sabe o que está acontecendo e a gente não vai desviar nosso caminho nunca. Nunca mesmo. Que Deus nos dê coragem através da ação do Espírito Santo, nos dê coragem através da ação de todos os que intercedem por nós nos céus, que Deus nos dê coragem, principalmente dentro da sua misericórdia e desse amor infinito. Mas isso não quer dizer que Ele vai nos livrar da justiça. Eu espero em Deus que tudo isso que foi falado aqui, que foi proclamado sobre o Evangelho de Deus, tenha ficado firme. Olha aqui, a igreja, a família é uma célula da igreja. A família é uma célula da igreja, coloca isso no coração. Várias famílias constituem a comunidade e a comunidade reforça o alicerce da igreja.
o que está vendo dentro das famílias que Cristo colocou aqui. Daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, 2 contra 3, ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra... Vocês viram? Vocês entenderam? Eu entendi. Eu entendi que vai haver divisão também, porque nós somos igreja. Todos nós fazemos parte de uma igreja em Cristo nosso Senhor. E todos aqueles que não estiverem seguindo o caminho direcionado ao reino de Deus, todos aqueles que estão se afastando de Jerusalém, que estão se deixando contaminar. E você pensa que o mal ele está somente na palavra? Não. Veja bem, vou dar um exemplo aqui para afirmar um pouco mais isso que eu estou falando. Celular. Quantas crianças não conversam mais com os pais? Quantas crianças já estão divididas em seus quartos, isolados, curtindo suas vidas? E pior ainda, hein? Olha como o inimigo é. Ele não vai mandar um cara capenga, um cara torto que não sabe falar o ABC. Ele vai mandar os melhores. Influenciadores digitais. Para quê? Para educar o seu filho na nova ordem mundial, na nova era, com a teologia da libertação. Ele vai educar os seus filhos, sim, dentro dos quartos, quando eles estiverem sozinhos, porque eles não vão precisar perguntar para os seus pais, eles não vão precisar obedecer os seus pais, eles não vão precisar ouvir de Deus as coisas de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Porque esses influenciadores digitais, formados por Satanás, formados pelo inimigo de Deus, eles vão te dar tudo. Quando você chegar a questionar qualquer coisa que seja do reino de Deus, você vai encontrar um monte dizendo como são as coisas de Deus. É um falso oásis que eu havia dito na metade do programa. Estão desviando o verdadeiro oásis em meio aos seus desertos, suas dificuldades, suas lutas e tudo mais, para desviar para um falso oásis. E é isso que esses influenciadores digitais estão fazendo com os filhos. Por isso que haverá divisão do filho contra o pai e tudo mais. Porque todo aquele que souber, todo aquele que tiver o dom do temor a Deus, souber das coisas que estão acontecendo dentro da igreja, e o reflexo da igreja não é aquele prédio vazio que você está olhando lá. São as casas onde existem as famílias, onde tem as comunidades. Isso é a igreja. Aquele prédio que tem ali, que todo mundo chama de paróquia, seja do que for, é para reunir as células e ficarem. Só que se dentro da palavra de Deus, quer dizer, dentro da própria paróquia, se dentro da igreja, onde reúne todas aquelas células para formar uma verdadeira igreja, dentro de uma verdade está sendo contaminada, vai dar um aval para que o seu filho, ou para que você, quando for convidado a fazer um terço na igreja, você fala: não, eu rezo em casa, é a mesma coisa. Ah, meu filho não gosta muito de igreja, ele não é muito com essas coisas, deixa ele. Hoje em dia está tudo moderninho, né? A vida ensina. Não é a vida que vai ensinar, é a morte que vai ensinar. Pois a morte está babando no seu pescoço, ensinando que você vai abandonar o seu filho, sugestionando que ele vai se sentir bem. Por quê? Porque o diabo também vai acolher bem o seu filho, é lógico. Ele não vai assustar seu filho. Tanto é que a gente pode ver quantos desenhos, quantos filmes tem aí dizendo que o demônio é legal, é um cara bacana. Olha aquele filme que aparece aí, o que usa o nome mesmo dele, né? Olha aí o filme, o cara é um cara legal, ele é influenciador dentro da sociedade, ele auxilia as pessoas que são fracas da fé, né? Não é isso? É. Veja lá o filme de Lúcifer. Veja assim, né? Tem a ideia olhando só a imagem da coisa. Um cara bem aprumado, né? Um cara de terno, bonitão e tal, tudo. É lógico, não vão colocar um cara jegueira.
Aí você abre o filme, eu lembro dos desenhinhos que aparecem aqueles capetinhas, eu lembro de uma série de coisas que estão influenciando. É tudo legal, eles convivem mutuamente, eles vivem, são amiguinhos. O cara de chifrinho é amiguinho de todo mundo na vila, não é assim? É essa a imagem que querem passar. Sabe o que é isso? A nova ordem mundial, a nova era está contaminando a igreja. E pior ainda, padres, sacerdotes estão se refugiando debaixo da cama porque perderam a coragem em Deus de se revelarem dentro da verdade, dentro da palavra de Deus e dizer: isso aqui está errado, a igreja não aceita isso, não aceita aquilo e pronto. Não. Agora vem aquela Fratelli Tutti do nosso querido Papa Francisco, que diz que a igreja é ecumênica e que as portas estão abertas para acolher todos que estão sofrendo. Não é isso que diz Cristo? Vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Exatamente. Vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vou desviar vocês para um outro oásis, um falso oásis, um fake, que vai dar a impressão de uma saciedade, de uma tranquilidade em sua vida, e você está se contaminando com as coisas do inferno. Dá para entender? Super simples, né? É super simples entender, gente. Desliga a porcaria da televisão. Saia desses influenciadores digitais, esses influenciadores, esses youtubers. Desliga o rádio onde tem essas músicas que só clamam por desgraça, por mal, por coisas negativas, é traição, é assassinato. Desliga tudo isso. Coloca simplesmente coisas de Deus. Começa a transformar na sua casa. Começa a fazer da sua casa um lugar de oração. Porque o tsunami vai vir. Se agarre. Gruda. Se você construiu a sua casa em rocha, em terra firme, sobre a rocha, vai ser chacoalhado. Agora imagina aquele que construiu nas facilidades do mundo. Aquele que chegou e falou: olha, somos ecumênicos, vamos trazer tudo quanto é tipo de gente e vamos mudar a doutrina da igreja. Não precisamos seguir aquilo que Cristo falou, porque Deus é amor. Nós vamos Não tem problema nenhum. Gente, nós temos que aprender a discernir sobre isso. Nós sermos ecumênicos a ponto de fazer como Cristo fez, andou em meio a pecadores, tudo bem, eu concordo. Traga-os para a igreja. Só que da porta para dentro, quem manda está ali na Eucaristia, o corpo vivo, o sangue vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é quem vai direcionar as coisas. Ai daquele sacerdote que não souber falar a verdade. Ele vai ter uma igreja cheia de pessoas vazias, olhando para o dízimo, ficando de olho somente para o dízimo, mas nunca vai se aproximar da verdade, porque ele vai ter medo de ter uma igreja forte, com poucos, mas uma igreja forte, militante, para lutar realmente e fazer valer o reino de Deus aqui na terra. Programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5 Caíra, São Paulo. É o que eu disse, Deus é amor, mas Ele é justo, hein? Se cuida, sacerdotes. Meus irmãos, aí você pode perguntar aquilo que os próprios apóstolos perguntaram. Que palavras duras, Senhor, mas quem poderá sobreviver? E que o Cristo falou? Fica como lição de casa para você buscar ou não? Parece impossível, né? Mas para Deus não. Só mostra que você quer realmente servir. E abandone-se em Deus. Esqueça quem você foi. Ao pisar na Terra Santa, despoja-te de ti mesmo e segue aquilo que Cristo pediu.
Primeiro o reino de Deus, depois tudo mais nos será acrescentado. Mas eu estou desesperado, estou me afogando. Primeiro o reino de Deus. Pode ter certeza que Ele vai realmente, no momento certo, te acolher. Mas Ele vai esperar que você se use desse afogamento, dessa tribulação, desse deserto, um crescimento espiritual para entender cada vez mais e transformar. Olha que palavra bonita para nós encerrarmos o nosso programa. Transformar tudo isso em testemunho de fé. Aí que começa a crescer a virtude da fé. Amém, meus irmãos? Programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5, Caíra, São Paulo. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até quinta-feira que vem nós estaremos aqui sintonizados, orantes e fazendo aquilo que há de melhor para todos nós, o discernimento na palavra de Deus, para que nós possamos crescer cada vez mais, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora de Fátima, com São José, com todos os santos anjos e arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda, traga para nós a reconciliação em Deus, nosso Senhor, através do corpo eucarístico, transubstanciado a todos nós. Fiquem com Deus, um bom e feliz e abençoado fim de semana a todos. Amém.